Meus amigos, o Flamengo, mais uma vez decepcionando o seu torcedor. O Flamengo que acabou perdendo o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana para o time do Lanús por 1-0 jogando lá na Argentina. E como se não bastasse a derrota do Flamengo, o time não jogou bem, o Lanús teve vários momentos no jogo que poderia ter ampliado, inclusive o placar, teve gol anulado, e o técnico Felipe Luiz acabou completamente perdido na partida e ainda mandou muito mal na coletiva, e você vai acompanhar tudo isso agora. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. Agora vem comigo, se liga só no vídeo. Aí um jogo bem abaixo do Flamengo, mais um nesse início de temporada, né, Lufredo? Ontem eu estava até vendo o troca de passe, pra você ter uma ideia, estava vendo troca de passe e acordei cedo para vir fazer. Você não consegue dormir, né? Aí, TV News. Hoje à tarde vai ser descontado isso. E o nosso amigo Ramon Mota estava tocando no ponto de que não dá mais para colocar na culpa de ser uma pré-temporada, digamos assim. O Flamengo já tem um recorte considerável e eu tô com ele nessa. Eu acho que já dá para dizer que é um início mesmo de temporada. Claro, o Flamengo teve uma mudança de rota para o Campeonato Carioca, um retorno antecipado desse time titular, mas eu acho que a gente já consegue pontuar problemas técnicos desse time do Flamengo. Isso, assim, dá para ver ainda os problemas físicos, tá? Dá para ver que o time joga com menos intensidade do que jogava, dá para ter essa percepção. Agora, a parte técnica tá bem aquém e as ideias também, né? Ontem começou o jogo sem centroavante. Colocando o Carrascal por ali, né? Então, mas não tinha centroavante para jogar? Tinha um centroavante bom até. Tava no banco de reservas, entrou depois, assim. Não jogou bem também, mas assim, pois é. Mas tinha um centroavante que quer jogar na seleção brasileira, não tem intensidade. O GPS, sabe como é que é? Faz um monte de gol, mas o GPS, quando vai olhar, tá abaixo ali da expectativa, né? Então, acaba ficando no banco. Mas também, quando entrou, não entrou bem, porque o time todo não está bem. E o centroavante, seja ele qualquer centroavante, na história do futebol a gente tem algumas raridades do centroavante que não precisa do time. Mas, geralmente, o centroavante precisa do time. Porque essa bola tem que chegar com uma qualidade mínima para finalização, para um pivô, para participação do atacante. E tá difícil. O Flamengo está com dificuldade de articular a jogada, de tocar a bola de pé em pé com qualidade e de finalizar. Ontem teve uma finalização a gol. Uma finalização a gol. Então o técnico, que às vezes... o técnico é excelente, vai ser um dos maiores técnicos do futebol brasileiro em muitos anos, se não for o maior, em muitos anos. Mas às vezes acha que é o inventor da bola. E isso pode prejudicar esse desenvolvimento de carreira, pode dar uma atrasadinha. Porque ele é tão bom que vai acontecer mesmo que ele continue achando que é o inventor da bola. Então, vai precisar resolver os problemas que o Flamengo tem nesse início de temporada, porque é um início de temporada completamente fora do padrão dos últimos anos, em que o Flamengo perde 6 partidas de 12. Os 3 primeiros jogos eram sub-20, mas tá ali escrito Flamengo. Você já trouxe, tirando isso, são 4 derrotas em 9. Pro Corinthians, pro São Paulo, pro Fluminense e pro Lanús. Olha as derrotas que são. Né? E se você pegar 6 derrotas em 12, se bobear, o Flamengo já igualou, até superou o número de derrotas que teve no ano passado todo, né? E assim, vou até levantar esse número aqui de quantas derrotas o time teve no ano passado. O Bené pode me ajudar. Tô pesquisando. Mas o Lofredo falou sobre a dificuldade que esse time tem de marcar gols, ou pelo menos ontem de finalizar, né? Tendo um centroavante de elite, de velocidade, e que pode jogar como um 9 também, como o Bruno Henrique. Então eu acho que essa ideia de jogar sem um centroavante, de um ataque mais móvel, definitivamente não funcionou. Mas para além da dificuldade de criar e de incomodar o goleiro adversário, esse é um time que demonstra uma fragilidade que não demonstrava no ano passado, né? Vamos tirar os jogos do Sub-20, ainda que eles estejam lá contabilizados. São 6 derrotas no ano. Mas desde que o elenco profissional foi chamado, antecipa essa pré-temporada aí, estamos precisando de vocês, entra lá em campo. Aquele jogo contra o Vasco foi fora da curva. Até lembro de ter falado aqui no News que aquele jogo demonstrava uma surpresa para os rivais, um certo espanto de, meu Deus, parece que esse time não descansou. Parece foi que justamente o primeiro, né? Foi justamente o primeiro. Parece que a máquina de 2025 não desligaram para descansar, ela segue ligada. Mas foi um ponto fora da curva. Daquele jogo para cá,
São 9 jogos e o time sofreu gols em 8 partidas. Só não foi vazado uma única vez. É muito pouco. Esse time que era tão consistente na defesa e que era tão letal no ataque, hoje, além de não marcar gols quando tem a bola, defensivamente também cede muito espaço, né? Vini, ano passado foram 11 derrotas, mas aí em 78 partidas. Isso, lembrando também que o Flamengo, mais da metade. que o Flamengo também começou o Campeonato Carioca com uma equipe alternativa. Foram 2 derrotas no estadual, 1 derrota na Copa do Brasil, 2 na Libertadores, 1 na Copa do Mundo de Clubes e 5 no Campeonato Brasileiro. Então realmente chama atenção esse número de derrotas nesse começo de temporada, né, Lofredo? E acho que vale a gente pontuar realmente as escolhas do Felipe Luiz no jogo de ontem. Isso não quer dizer que o Flamengo não tenha time e elenco para reverter essa situação na semana que vem, jogando em casa na Maracanã, porque tem muitas opções para isso. Acho até que vai acontecer, porque aí o ambiente é todo favorável, né? O time está acostumado a jogar no estádio, a qualidade técnica é superior. Agora, o Lanús me surpreendeu ontem em relação em vários aspectos, porque esse Lanús que a gente viu ontem, e basicamente é a mesma equipe, não foi o mesmo Lanús que a gente viu contra o Atlético. O Lanús foi campeão em cima do Atlético Mineiro, na Sul-Americana, jogando uma bolinha muito pequena. E ontem, acho que além da bola que jogou, a ponto de criar 3 lances de gol contra o Flamengo, 2 impedidos. Castilho fez um hat-trick ontem, só que só valeu... Aliás, vale destacar, o semiautomático funcionando já deixa a gente com aquela... Muito rápido, aquela bem invejinha, né? Aquele desejo. Não só rápido, né? Bem mais por rápido. esse semiautomático no Campeonato Brasileiro quanto antes. A Comebol adora mostrar o semiautomático em lance até que não precisa. Não, esse aí, inclusive... Só né? pra mostrar que tem. Esse aí, Mas sabe o que eu ia destacar? Ele não é só rápido, ele é mais rápido e mais confiável. Olha, você bate o que tem olho... o semiautomático aí, hein? Não, mas você bate o olho e tem a certeza de que aquilo que está sendo marcado realmente é justo, não tem né? mais aquilo de marcou a linha no lugar errado, né? Claro, assim, não tem mais, né? Não deveria ter, mas a gente consegue ter uma precisão bem melhor. E melhor que o semiautomático foi o bandeirinha semiautomático, cara. Porque esse segundo gol foi marcado em campo. Sim. Em campo, E acertou. Esse era difícil. O primeiro gol anulado, a gente tem que levar em consideração que é um impedimento bem grande. Então, não dá para considerar uma falha da defesa, se o jogador está tão adiantado assim, certo? No segundo gol, eu já acho que tem uma falha dupla da defesa do Flamengo. O terceiro também, que é o primeiro, que é o que vale. Né? Então, é isso que o Vini falou. Não é só uma questão do time da parte ofensiva também, não está mostrando a segurança que tinha. E são os mesmos jogadores. A dupla de zaga, o primeiro volante, os laterais. Então... Como esse time está sentindo falta do Jorginho, né? Eu acho que faz bastante. Ontem o Paquetá foi a porque faz o Paquetá Jorginho ser utilizado por ali e mexe no restante, né? Porque o próprio Felipe já falou que prefere utilizar o Paquetá mais próximo da área, mais perto do gol. Ontem, no segundo tempo, teve vezes que o Paquetá estava recuando para fazer saída com os zagueiros, muito longe do gol, né? Aí o Paquetá passa a ser esse segundo homem, né? Jogar do lado do Pulgar ali, e o Felipe coloca o Carrascal para ser esse homem de referência, né? Claro, colocando o Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha do outro, o Arrascaeta como esse meia. Foi inesperada e ruim. Não é a primeira vez que isso acontece. É que às vezes a qualidade técnica é tão grande que resolve o problema da ideia ruim do técnico. E aí, também por conta disso, a carreira do Felipe Luiz está deslanchando. Que é muito mais fácil. Veja só, você está num time, quando você acerta a maioria das vezes, ele acerta a maioria das vezes. Mas quando você erra, o seu erro é corrigido e às vezes não há percepção do erro por conta da qualidade do teu grupo, né? Então, isso também ajudou o desenvolvimento da carreira dele até agora. Quando você erra num time que tem limitações, o impacto é muito grande. Então, ontem houve um erro de escalação. O time está jogando abaixo do potencial em todos os setores. E, mais uma vez, o Flamengo saiu com uma derrota merecida. Tá? Uma derrota merecida, porque essas derrotas que o Flamengo teve até agora foram derrotas, essas 4, foram derrotas merecidas, não teve nenhuma que... Por exemplo, ontem o Atlético Paranaense pode dizer que, olha, não era pra gente sair daqui com esse resultado. Talvez, na pior das hipóteses, empatar com o Corinthians fosse o resultado mais adequado, porque jogou melhor do que o Corinthians. O Flamengo não, nenhuma dessas derrotas jogou melhor do que o seu adversário.
ao menos o técnico sabe que está ruim. Porque ia ter muito técnico dizendo não, ou colocando desculpa, qualquer desculpa. Até porque justificativa existe, assim, as justificativas estão aí para você escolher. Você pega uma e coloca ali que sirva para você e apresenta para as pessoas. Mas o técnico pelo menos sabe que as coisas não estão boas e não é só porque começou a temporada de maneira precipitada, descansou de uma maneira que não foi adequada, enfim, várias outras justificativas que ele podia dar. E dá até para colocar na conta os jogos do Campeonato Brasileiro que o Flamengo não perdeu. O empate em casa contra o Internacional e a própria vitória para cima do Vitória fora de casa não foram jogos vistosos desse time do Flamengo. O empate contra o Internacional, o Flamengo ganha um pênalti de presente que consegue converter e empatar aquele jogo jogando no Maracanã. Enfim, o Flamengo precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença nesse jogo da volta no Rio de Janeiro para ser campeão da Recopa Sul-Americana. Uma vitória rubro-negra por 1-0 leva a decisão para os pênaltis. Vamos falar um pouco sobre uma declaração que o Felipe Luiz deu ontem na entrevista coletiva. A gente tem esse trecho. Ele foi perguntado a respeito do caso do Vini Júnior, que sofreu racismo no jogo entre Real Madrid e Benfica pela Liga dos Campeões da Europa. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. Sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada en lo que pienso de este país que es tan lindo. Tá aí o Felipe Luiz. Nessa história, né? Sempre fui bem recebido aqui na Argentina, mas vamos levar em consideração de que eu sou um homem branco. Né? Então, assim, e não é um caso isolado. Eu acho que está longe de ser um caso isolado. Eu até chamei o Bené antes de saber que a gente ia rodar essa declaração do Felipe Luiz para dizer que o Felipe Luiz ontem foi mal antes, durante e depois do jogo, né? Porque antes ele já Aí ele deu uma resposta também ruim, dizendo que ficou a versão de um contra a versão do outro. Eu acho que não é a melhor resposta para se dar num caso como esse, né? A escalação não foi das melhores, a gente já debateu. Dentro de campo a coisa não funcionou, as mudanças não funcionaram, o time perdeu mais uma vez. E aí, fora dos gramados, né, depois do jogo, ele teve a chance de explicar um pouco melhor ou abordar esse assunto de uma outra maneira, com a cabeça mais fria, e ele manteve a mesma posição, de ficar em cima do muro. Eu acho que tem alguns casos que você não se posicionar é tão ruim quanto você se posicionar para o lado ruim da história, ou para o lado, né, que tem que ser combatido. Eu acho que tratar esse caso como um caso isolado não é mais um caso que, assim, de novo envolve um argentino. De novo, eu acho que não tem que... o fato dele ter uma boa relação com o país, dele gostar do país, tá tudo bem, tudo legal. Mas não é um caso isolado. Eu acho que faltou ali um posicionamento mais firme, mais agressivo, que o momento pedia. Olha, tô contigo nessa. Ele não precisa chegar e falar mal do país, da nação como um todo. Não é isso que a gente está esperando ali. Mas eu acho que precisava ser um posicionamento totalmente diferente. Acho que são termos mal utilizados. Acho que dava para ser mais sucinto e deixar mais claro um apoio ao Vini Júnior. Acho que ele mandou muito mal mesmo. E, assim, talvez ali naquele ambiente, talvez ele tivesse que ter um cuidado com as palavras. Acho que sim. Mas ele não poderia desse jeito, assim, ele teria que fazer uma defesa. Se é isso que ele acredita também, né, gente? Porque a gente não sabe se não é isso que ele acredita mesmo. Talvez ele tenha colocado ali aquilo que ele acredita. E aí é mais preocupante, né? Mas talvez ele tenha ficado ali numa situação de dificuldade e tenha escolhido as palavras de um modo ruim porque o ambiente não era adequado para dar a resposta correta, né? Mas, quando ele se dá essa resposta, a gente pode começar a pensar que é isso realmente que ele acredita. Queria dizer que esse negócio dos argentinos chamarem os brasileiros de macaquitos, isso aí não começou há 5 anos, nem há 3, tá? Isso aí tem mais de 50 anos. Isso aí agora que a situação tá... E o Felipe tem essa vivência de jogador, né? Claro, passou grande parte da carreira dele no futebol europeu, mas nesse retorno ao Brasil para defender o Flamengo, ele teve vivências de jogos de Libertadores como visitante na Argentina. Ele sabe como funciona esse tipo de coisa, né? Dentro do futebol, né? Claro, para a gente colocar dentro dessa bolha específica que a gente está falando agora, mas claro que é um caso muito mais amplo. E ele deve ter tido colegas jogadores que passaram por essa situação. Exato. Né? Enfim,
acho que ele poderia fazer um reposicionamento hoje aqui no Brasil. Esse é o ponto que eu ia tocar também, né, Vini? Ainda há tempo para isso, né? Claro, para falar não só de um jogador que é ídolo do Flamengo, é cria do Flamengo, mas um jogador hoje que é referência para o futebol brasileiro. O Vini Júnior, nos últimos anos, é o principal jogador brasileiro no mundo e acaba sendo, né, ele levanta essa bandeira, né? Infelizmente, ele tem que lidar com isso semana após semana no futebol europeu. Então, o Vini, além do campo e bola, além de ser referência para o Brasil, para o brasileiro como jogador, também é referência na luta contra o racismo. Não, para finalizar, não dá para um homem branco se colocar nessa situação e chegar e falar: não, mas vocês me tratam muito bem aqui. Assim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, é um caso de racismo. Os brasileiros, acho que tem muitos turistas brasileiros vão lá e são bem tratados na Argentina. Tem alguns que não. E às vezes nem precisa, pode até ser branco que também é maltratado, por ser brasileiro. Mas tá? Não estou dizendo que não aconteça, não. Mas um homem branco chegar e falar, depois de um caso de racismo, falar assim: não, mas vocês me tratam muito bem, faz o menor sentido. Eu acho que o grande problema, o Lofredo falou aí sobre talvez o Felipe Luiz pensar dessa maneira que a gente repudia. Talvez seja isso mesmo. O grande problema de ficar em cima do muro é porque você faz todo mundo pensar exatamente isso. Porque ou você pensa diferente e se manifesta, ou você fica em cima do muro e deixa todo mundo pensar que você pensa da maneira errada nessa discussão. Então eu acho que o Felipe Luiz foi muito mal e perdeu uma grande chance de ser mais direto, ser mais específico e deixar claro o posicionamento dele. Quando ele fala, é a palavra de um contra o outro, é um caso isolado, isso não define o país, eu acho que ele foi muito mal. Legal. E que fique bem claro que nesse tipo de situação não existe muro, tá? Quem não tá na luta, tá contra a luta. É isso. Tudo bem? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você. Donk, fã de esportes que nos acompanha, um único chute certo o Flamengo na partida de ontem. A gente tem muita coisa para falar desse jogo. Falaremos. Tudo bem, Donk? Tudo bom, Bruno? Mari, prazer estar com vocês. Abraço, fã de esporte. É mais do que a derrota, a atuação deixou muito a desejar. E que semana para os brasileiros, né? A gente tem sido dominante na Libertadores, forte no continente. 3 jogos, 3 derrotas. É verdade, tudo 1-0, né? 1-0, 1-0 e 1-0. Foi assim que aconteceu ontem também lá na Argentina e a gente mostra então lá em La Fortaleza como o time do bairro, né? E a torcida local então comemorou, recebeu o Flamengo e, claro, jogou com aquele ambiente todo a seu favor. Saiu na frente, mas esse foi anulado, Mari. Sim, o primeiro, né, de 2 gols anulados na partida. Para valer o terceiro, de fato, o Felipe Luiz coloca uma escalação, segundo ele, um pouco mais leve, né? Mais ou menos o que ele pensou contra o Botafogo, mais uma escalação sem profundidade. O Flamengo teve muita dificuldade em atacar o Lanús. Essa o Rossi quase soltou e depois a gente tá vendo também o Paquetá ontem jogando como volante, Donk. Segundo volante mais uma vez e sem referência, né? Com Arrascaeta e Carrascal centralizados. O Felipe Luiz falou que a ideia era a questão física que motivou essa escalação, mas não deu certo, né? Um Flamengo que produziu muito pouco, né? A Mari já destacou a única finalização no alvo na partida inteira, controlou a posse de bola, mas não teve controle nenhum do jogo. O Lanús ficou muito confortável com seus 35% de posse de bola e o gol é engraçado, né? Porque é gradativo. O primeiro estava muito impedido, o segundo um pouquinho impedido, o terceiro valeu. A gente já viu ali que tem a entrada do Pedro já no segundo tempo, aproveitando o cruzamento então do Cebolinha. Sim, o Pedro que também vai fazer Desculpa, parte... do Alexandre ali naquela hora. Isso. Né? O Pedro também vai fazer parte do gol que vale, porque é uma dividida ali, enfim. E aí o Castilho mais uma vez marca, aí impedido de novo, muito pouco impedido, mas impedido. E aí depois ele, entre os zagueiros do Flamengo, vai fazer o gol logo depois dessa chegada. Então aí na escala, então, ali do impedimento foi diminuindo, né, Dom? Que tem essa finalização que é por cima e depois, na sequência, o gol, então, do Lanús. Um cruzamento muito bom do Marcite, né, que é um lateral também se destacou no time na temporada passada, muito forte no apoio. Foi espetacular o levantamento, mas a gente vai falar como ele teve espaço ali do Varela para cruzar e o Castilho entre os 2 Léos para cabecear muito bem. Castilho, um grande momento na temporada, 3 gols, 3 assistências em 6 jogos, foi determinante. E o Flamengo não conseguiu reagir depois do gol. A vitória merecida do Lanús, ainda que não seja um time tecnicamente brilhante, mas mereceu a vitória. Só aquela finalização, essa também assustou, hein? Porque ela pega ainda ali no travessão. Bom, depois do jogo, muitas explicações e é o que a gente ouve agora no Sport Center, 1-0 para o Lanús.
bola realmente não... O campo estava seco, fazia muito vento, tem todo esse detalhe, os jogadores não se sentiram confortáveis, também mérito do adversário, o que eu falei, os movimentos coordenados de ataque não funcionaram, então agora é o que eu falei, é tentar ajustar ao máximo possível, mas entender também o contexto do jogo hoje, que nunca é fácil jogar na Argentina, nunca foi, mas o torcedor tem razão que a atuação foi abaixo. Temos que trocar muita coisa para o jogo da volta. Hoje não deu nada certo, mas não é hora de falar, é hora de trabalhar e nada, dar a resposta em casa. É uma coisa que temos em mente, que temos que melhorar, que temos que tomar menos gol. Esse foi o nosso forte o ano passado e sabemos que o que fizemos no ano passado não é o suficiente para esse ano, então temos que fazer mais do que fizemos o ano passado. E para o jogo de volta temos total consciência que temos que fazer o melhor jogo e entrar no campo para vencer. Números, então, do confronto, tá? Essa derrota justa é o questionamento. E como o Donk e a Mari falavam, o Flamengo teve até mais posse de bola. Só que o número ali de finalização que a Mari destacou chama muito a atenção, principalmente no alvo. 5 do Lanús, só uma do Flamengo. Na trave, ainda uma do Lanús, tá? Gols esperados, a gente vê que o Flamengo só meio gol, né? Meio golzinho e ações na área rival, 25-10. Vamos direto lá para a Argentina, então, Mari? Bora. Vamos. Donk também, o Pedro Henrique Torre, claro, participou ontem da transmissão, tá conosco. E o Rafa também interminável, hein? Em todos os programas, lives, etc., também participando. Tudo bem, Pedro, Rafa? A gente viu os jogadores do Flamengo não só lamentando, não é, Pedro? Mas absolutamente reconhecendo os erros. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço grande para você aí. Beijo, Mari. Abraço, Donk. Abraços e beijos para todos no Brasil. Um abraço e beijo aqui também para o companheiro onipresente, Rafael Marques, está em todas aqui. Pois é. Ontem, né, Bruno? Muito se falava da questão, a gente até sempre brinca aqui, o Flamengo rico e também o Lanús não rico. Então, tinha muito essa diferença, batia-se muito nessa tecla por aqui o tempo todo. Mas o Flamengo não conseguiu desenvolver o seu futebol. O Filipe Luiz, uma escalação sem atacante, sem centroavante mesmo. Atacante ali, você pode dizer que era o Cebolinha e o Luiz Araújo pelos lados, mas por dentro o Carrascal e a Arrascaeta. E ficou bem claro já desde o início, Rafa, que não deu certo. E também parece que os jogadores, o próprio Filipe, estão entendendo que a coisa não está andando, estão admitindo que de fato não é uma questão de insistir, é uma questão de mudar. Exatamente, né, Pedro? Muito bom dia a você, bom dia ao Bruno, a Mari, ao Donk, ao Fã de Esporte. No futebol, como na vida, escolhas significam renúncias, né? E o Filipe Luiz ontem escolheu um time técnico, contemplar os jogadores que estão vivendo um momento melhor para esse início de temporada, principalmente o Cebolinha pelo lado esquerdo, o Carrascal, que apesar de uma outra situação de irregularidade do ponto de vista individual, está mostrando muita confiança. Ele escolhe um Flamengo mais técnico, apostando muito nessa jogada de aproximação, na combinação da troca de passes, jogadores que têm facilidade para encaixar o passe no espaço mais escasso, mas na prática não deu certo. E olha que o Flamengo enfrentou o Lanús com marcação híbrida no primeiro tempo. Metade da etapa inicial, o time da casa jogou com marcação alta, isso surpreendeu. O Flamengo teve problemas para sair com a bola, tanto que o Pulgar sai da função de primeiro volante, vem para a função de terceiro zagueiro e o Alexandre se solta um pouco mais. Depois a marcação do Lanús baixou a sua linha e aí automaticamente o Flamengo teria mais espaço para essa construção. E nem assim o jogo coletivo aconteceu. É muito pouco, a Mari destacou isso no seu bom dia, é muito pouco para um time com o talento que o Flamengo tem e não estamos nem discutindo ainda modelo de jogo, escolhas táticas, estamos discutindo muito pouco para este time do Flamengo, para esses jogadores do Flamengo terminarem uma partida decisiva de um campeonato internacional com apenas um chute no gol. Exatamente. A gente até ouviu um trechinho do Filipe Luiz, ele falava aí, não estivemos no nosso melhor refino técnico. Deve ser a quarta vez ou quinta que ele fala isso numa coletiva pós-jogo nessa temporada. Falou da questão do campo, falou também de questão de vento. O campo, a gente estava lá presente, foi bastante irrigado, né, antes da partida, no intervalo e tudo mais. Então o Flamengo, de fato, teve muitas dificuldades e, mais uma vez, uma dificuldade, uma fragilidade defensiva também. O Filipe Luiz, ontem na coletiva, disse o termo, o adversário afogou muito a gente no nosso campo. E aí vem aquele cruzamento da esquerda entre os zagueiros, como foi o gol do Luciano no São Paulo e Flamengo. Então são erros recorrentes e o Léo Ortiz saiu balançando a cabeça. 11 jogos,
9 jogos, 11 gols sofridos em apenas um contra o Vasco. Esse elenco principal não tomou gol em 2026. A gente tem vários assuntos para debater sobre o Flamengo ao longo do programa, até porque o jogo pode ser analisado de várias perspectivas. É importante pontuar que o gol do Flamengo, que o Flamengo toma, acontece exatamente depois que o Luiz Araújo, que fazia o papel de marcar o Marcite lá pelo lado direito do Flamengo e esquerdo do Lanús, 1 minuto depois que o Luiz Araújo sai, entra o De La Cruz, o Flamengo não tinha se reencaixado coletivamente, acontece a jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento e o gol marcado pelo Castilho. Então, a gente tem assunto para debater e a constatação que fica, Bruno, Pedro, Mari, Donk, é que o Flamengo está entregando muito menos do que deveria para esse início de temporada, meus amigos. Esse é o ponto, né, Rafa, para a gente discutir. Você vai completar, Pedro? Pois não. Não, ia só completar porque ano passado, só para ter uma ideia, essa defesa do Flamengo sofreu 51 gols em 78 jogos. Então é muito diferente do que ele tem apresentado nessa temporada. É um número bem relevante para a gente analisar. Vocês já voltam para a gente discutir esse tema, também para a gente ver a crônica do Pedro. E na volta, você volta daquele jeito, tá, Pedro? Com o rico, mas muito rico. Muito rico. Não é só rico nesse caso, né? Os dois já voltam. Mas em cima do que eles estavam falando, e o Dom que lembrou no começo, né, Mari, que os 3 brasileiros perderam jogando fora de casa na ida. Mas parece que a repercussão e a insatisfação é maior com o que o Flamengo fez ontem. Até se a gente comparar com o Botafogo e com o Bahia. Sim. O Flamengo já perde um título, né, na temporada, né? Uhum. Perde Supercopa pro Corinthians. E é muito curioso, porque antes desse jogo, eram 4 partidas sem perder. Eram 3 vitórias e um empate. Tem, claro, o Sampaio Correia, né, em Campeonato Carioca, que goleou, uma apresentação inquestionável. Vence o Vitória, mas a gente falou aqui, né, que o Vitória merecia um resultado melhor, aí vence o Botafogo numa bola ali no finzinho do Pulgar, mas é muito também sobre o desempenho, né, Bruno? Assim, o Rafa traz falando que o Lanús surpreendeu o Flamengo nessa marcação alta, os times vêm fazendo isso esse ano. A gente já tá falando sobre isso, né? Sobre o Fluminense, sobre Inter, sobre São Paulo, sobre Corinthians. Exatamente. Então, assim, não é mais surpresa, né? Os adversários encontraram ali um caminho para incomodar esse Flamengo que é muito superior tecnicamente e na individualidade. E nessa de analisar os números e ver o que aconteceu em campo, aquela posse de bola de 60 e tantos % não significa muita coisa porque o Flamengo fez? Não significa, porque produziu pouco. E a gente viu em alguns momentos da temporada passada também o Flamengo sofrer disso, de ter a posse de bola, mas não conseguir incomodar as defesas rivais. E preocupa não é pela derrota em si. Se o Flamengo tivesse jogado bem e acontecesse uma questão circunstancial, lógico que ia ter repercussão, mas acho que não nesse tamanho. Acho que a gente fala hoje muito mais da atuação do que o Flamengo deixou a desejar. O Pedro, tu lembrava dos números, né, defensivos, mais de um gol sofrido por jogo. O Rafa falou ontem um número para mim muito relevante. Tirando os jogos com as reservas e o do Sampaio Correia, um adversário tecnicamente bem inferior e uma goleada, são 8 jogos. Muito pouco para um Flamengo que tem repertório. Tem a questão de calendário, início de temporada, mas já é o 9º jogo. Eu entendo que ainda não é o ideal, mas já era para o Flamengo estar apresentando algo mais consistente. E está sofrendo em diferentes aspectos. Lá atrás, na construção, quando o adversário marca alto, como a Mari lembrou. Então são muitos problemas que o Flamengo tem deixado a desejar nesse início de temporada. Então aquela história de início de temporada, 10, 11 jogos, já passou então esse período de início de temporada. Acho que exigir fisicamente ainda não. Mas aquela intensidade poderia estar apresentando mas também é sobre futebol e sobre vontade, né? Bom, então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Felipe Luiz precisa acordar, sinal de alerta vermelho. O Flamengo tá perdendo muitas partidas que não poderiam perder. O Flamengo perdeu a Supercopa pro Corinthians, não foi bem no Campeonato Carioca até então, e agora, né, perde o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, e sem contar que o time não está bem, tá? No Campeonato Brasileiro não está na parte de cima da tabela. O Flamengo precisa ligar o sinal de alerta agora, senão, né, vai acabar perdendo as competições importantes da temporada. O técnico Felipe Luiz parece que vai se perdendo aí, né, nas suas escolhas. Vamos ver o que vai acontecer, sem contar, né, a declaração polêmica que acabou, né, se gerando aí repercussão negativa para o clube, tá? Vamos ver o que vai acontecer no jogo de domingo contra o time do Madureira pelo Campeonato Carioca. Vou deixar os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Flamengo para vocês. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!